Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro promovido pela FC Pharma e hoje em parceria com a Câmara de Comércio Índio-Brasil. Eu sou Nádia Bento, eu sou head das feiras do Núcleo de Life Science da Nuremberg do Brasil e desejo a todos que aproveitem muito o conteúdo da tarde de hoje. Esse webinar está sendo gravado, então esse conteúdo poderá ser acessado a qualquer momento. Por isso sigam não apenas o site da FC Pharma, como as nossas mídias sociais. O link se encontra na bio, então vocês podem acessar não apenas esse conteúdo, mas todos os outros webinars que foram realizados anteriormente. E sigam também o blog Talk Science, lá vocês encontram muitas informações e outros conteúdos para a sua indústria. Gostaria de fazer, em primeiro lugar, alguns agradecimentos. Então, claro, em primeiro lugar, o senhor Amit Kumar, cônsul-geral da Índia no Brasil. Senhor Amit, muito obrigada pela cooperação, pela parceria, pela colaboração, assim como muito obrigada a todos do consulado. O senhor Amit não pôde participar presencialmente do encontro de hoje, mas ele se colocou à inteira disposição de responder perguntas e colaborar com todos os ouvintes. Então, em alguns minutos, eu deixarei uns contatos no chat. Fiquem à vontade também para entrar em contato com o consulado. Um agradecimento muito especial à Câmara de Comércio Índio-Brasil, então aqui na figura, claro, do Leonardo quanto da Natália, muito obrigada aí pela parceria, pela cooperação e por conseguirmos aí realizarmos juntos um evento como esse. Um agradecimento, claro, à Farmacêutico Innovation, Murilo e Francine, grandes parceiros nossos de mídia, obrigada aí pela confiança. E é claro, apresentar agora esse time de peso que generosamente disponibilizou do seu tempo para discutir e debater conosco na tarde de hoje a relação de cooperação ou dependência, né? Qual que é a nova realidade das relações comerciais entre Índia e Brasil? Então, dou em primeiro lugar as boas-vindas ao Leonardo Ananda, que é cônsul-geral honorário da Índia no Rio de Janeiro e presidente da Câmara de Comércio Índia-Brasil. Leonardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nádia. Namastê a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Luiz Henrique Santos, gerente de suprimentos da Brain Pharma. O Luiz ele vem substituir o Humberto Guimarães, que não pôde estar presente na tarde de hoje por questões pessoais. Luiz, seja muito bem-vindo e muito obrigada por atender o nosso chamado. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Convido também aí as boas-vindas Balaji Kalambur Subramanian, espero que eu tenha falado certo, Balaji, Country Head da Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica. Balaji, imensamente obrigada pela tua presença. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar com todos vocês, à disposição. Obrigado. E para compor esse time de feras aqui, Fernando Silva, CEO da Nunes Pharma. Fernando, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Bom, começando aqui o debate de hoje. Bom, nós sabemos hoje que 75% dos medicamentos no Brasil eles são produzidos por indústrias nacionais, mas que para serem produzidos nós dependemos aí cerca de 90% de importação desses insumos. E aí eu iria perguntar para o Leonardo, quais são as perspectivas dessa relação comercial? Mudou alguma coisa com relação ao Covid? Como é que você enxerga esse cenário? Vamos lá, Nádia. Mais uma vez, reforçar aí o agradecimento à FCE por organizar esse importante evento. Para nós, da Câmara de Comércio Índia-Brasil, é muito importante debater, né, perspectivas, né, da relação Índia-Brasil nesse importante setor que é o setor farmacêutico. Talvez um dos setores mais importantes dessa relação. E também um prazer estar aqui ao lado de queridos amigos, né, associados da Câmara, né, o Balaji, que é uma pessoa que eu já admiro há bastante tempo, mais de 20 anos de experiência no setor farmacêutico no Brasil, né, já tem uma longa estrada percorrida. O Fernando, que juntos aí trabalhamos para viabilizar a importação de medicamentos da Índia e faz um trabalho lindo distribuindo medicamentos da Índia. E o Luiz, que representa aí a Brain Pharma,
mais uma associada da Câmara de Comércio Índia-Brasil. É um prazer, né, juntar essa equipe aqui, a gente poder debater e conversar um pouquinho sobre as perspectivas. Ô, Nádia, se me permite, eu fiz uma pequena apresentação para falar um pouquinho desse cenário, né, tanto do que vem acontecendo até então, como foi, né, que fomentou essa relação durante a pandemia, a pandemia da Covid-19, que infelizmente ainda não cessou, né, ainda não finalizou, e perspectivas futuras e falar um pouquinho de boas notícias também, que nós separamos aqui. Eu vou compartilhar a minha tela e Nádia, vou te pedir um favor para você controlar o tempo aí, qualquer coisa você me chama atenção, tá? Combinado. Então vamos lá. Vou tentar ser bem breve aqui, depois vou disponibilizar essa apresentação para todos, né? Todos que quiserem ter acesso a ela, entrem em contato com a FCE, com certeza teremos prazer em disponibilizar. Então vou passar bem rapidinho, mas espero dar o recado aí e conseguir contextualizar e abrir o debate para os meus amigos que vêm em seguida. Então, dependência ou cooperação, primeiro um tema bem interessante, bem delicado, mas parece até que o primeiro-ministro da Índia ficou sabendo desse nosso evento hoje, e hoje pela manhã ele fez um pronunciamento à nação, e um dos pontos altos aí do pronunciamento dele foi falando sobre a indústria farmacêutica indiana, a importância dela nesse momento de pandemia. E ele falou o seguinte, que a indústria farmacêutica indiana não é um ativo da Índia, e sim um patrimônio mundial. Então, acho que a gente começa a responder essa pergunta com essa colocação aí do nosso primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Um pouquinho sobre mim, a Nádia me apresentou, eu sou presidente da Câmara de Comércio Índia-Brasil, eu fiz parte da diretoria fundadora dessa Câmara, a Câmara hoje já tem 16 anos de atuação. Além disso, há 3 anos eu fui nomeado cônsul da Índia, a minha jurisdição é o estado do Rio de Janeiro. O Amit, que é um grande parceiro também dessa iniciativa aqui hoje, é o cônsul-geral da Índia em São Paulo, um diplomata de carreira, e a gente trabalha sempre juntos aí para fomentar a relação Índia-Brasil e divulgar a Índia aqui no Brasil. Além disso, eu tenho algumas atividades de estímulo, de promoção da cultura indiana no Brasil. Eu fiz parte do conselho fundador do Centro Ramakrishna Vedanta, em Belo Horizonte, a cidade onde eu nasci, e também sou o diretor social da Associação Amigos da Índia, que vem promovendo aí vários eventos para divulgar a Índia pelo Brasil. Já fui à Índia mais de 30 vezes, eu perdi a conta, a gente coloca mais de 30 vezes aqui, mas o mais importante, dessas 30 vezes, 9 missões foram focadas no setor farmacêutico. Talvez essas 9 missões aqui, o Fernando da Nubis Pharma, que vai falar no final aí, teve comigo pelo menos umas 7 dessas aí. Vamos lá, primeiro falando um pouquinho da relação Índia-Brasil, aqui eu coloquei um gráfico para mostrar que a relação Índia-Brasil ela foi crescendo de forma significativa até 2014. Depois, em virtude da crise mundial, a gente teve um declínio nessas trocas comerciais entre Índia e Brasil, mas a gente tem perspectivas muito positivas de retomar os números de 2014, que chegaram a 11 bilhões de trocas comerciais. Mas um dado mais importante, né, que vai de encontro ao tema de hoje, é que 30,9% das importações brasileiras de origem indiana foram de produtos farmacêuticos de janeiro a junho de 2020. Ou seja, simboliza o setor farmacêutico é muito relevante nessa relação Índia-Brasil. E um breve comparativo, em 2019, as importações de produtos farmacêuticos de origem indiana significaram 25% das importações brasileiras de origem indiana. Ou seja, a gente já houve um pequeno acréscimo e acredito muito em virtude dessa pandemia. Mesmo com os desafios, os obstáculos que nós enfrentamos para continuar viabilizando essas importações, os números continuaram crescendo. Falando um pouquinho das empresas importadoras do setor farmacêutico, mais de 220 empresas brasileiras importam, né, produtos, medicamentos acabados ou insumos para o setor farmacêutico. E aqui eu coloquei os principais laboratórios brasileiros que importam da Índia. Se for pegar aí o top 10 dos laboratórios brasileiros, todos importam insumos ou produtos acabados da Índia. E eu coloquei aqui a lista de alguns deles, muitos deles associados à Câmara de Comércio Índia-Brasil, né? Todos eles estão aqui conosco.
E também tem as empresas indianas aqui instaladas, que já fizeram investimentos importantes aqui no Brasil, que também importam insumos da Índia, ou seja, também movimentam essa balança comercial entre os dois países. Aí tem a relação de todas as empresas, não vou citar para a gente não se alongar muito. Aqui falando um pouquinho do potencial do mercado farmacêutico brasileiro, um dos maiores mercados do mundo. Tenho certeza que o Fernando, o Baladi e o Luiz vão poder falar um pouquinho mais da força desse mercado. Mas mais do que isso, a força da Índia como fornecedora, como produtora de medicamentos e insumos. O Brasil é o sexto maior mercado do mundo. Se for pegar esse gráfico que eu coloquei aí, em 2013 a gente estava em 8º lugar. O Brasil é o 8º mercado. Em 2018 já subiu para 7º. 2019 e 2020 já estamos na 6ª posição e a previsão de 2023 é o Brasil ser o quinto maior mercado de produtos farmacêuticos do mundo. Eu marquei a Índia aí também, e você vê que a Índia também está crescendo, também é um mercado importante, vai se tornar o 9º mercado, mas a importância da Índia é mais em termos de fornecimento de produção do que em termos de mercado. Claro, uma população de 1 bilhão, quase 400 milhões de habitantes, é um mercado muito importante para o setor farmacêutico, uma das justificativas do porquê que eles são bons produtores, mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: a Índia hoje é o maior fornecedor de genéricos do mundo. A Índia hoje fornece 50%, Nádia, 50% das vacinas do mundo. E um comparativo muito interessante aqui, a Índia tem 3.000 indústrias farmacêuticas. Esse dado eu peguei da Invest Índia, e comparado com o Brasil, que tem 450 indústrias farmacêuticas. O Brasil tem aí quase 4.500 empresas que distribuem medicamentos, mas indústrias farmacêuticas giram em torno de 450 indústrias, enquanto a Índia tem 3.000 indústrias. Mostra o porquê que a Índia hoje é conhecida como a farmácia do mundo. Aqui eu coloquei no mapinha aqui os principais investimentos de laboratórios indianos no Brasil. A gente tem laboratórios gigantes, laboratórios que são referências mundiais aqui instalados, com investimentos realizados aqui muito importantes. Os dados dos investimentos que eu coloquei aqui foram aqueles investimentos iniciais das primeiras instalações que foram feitas por esses laboratórios no Brasil. É claro que tem outros investimentos que são feitos em todos os anos, e também tem muitos dados que não são divulgados. A Aurobindo está aqui, o Baladi vai falar depois de mim, ele pode contar um pouquinho mais do investimento da Aurobindo no Brasil, mas a gente tem aqui grandes laboratórios reconhecidos mundialmente, instalados e produzindo aqui no Brasil, e isso é muito importante também para responder a pergunta, Nádia, se é cooperação, se é dependência. A Índia tem investido forte aqui no Brasil nesse setor. Agora falar um pouquinho da Câmara de Comércio e como que a gente atua e como que a gente consegue auxiliar no fomento desse setor. Primeiro, rapidamente, como eu falei, a Câmara foi fundada em 2003, isso dá um pouco mais de credibilidade da nossa atuação, já são 16 anos atuando, e a gente tem um apoio institucional, as representações diplomáticas da Índia e do Brasil apoiam nossas iniciativas e nos ajudam nesse fomento da relação Índia-Brasil. Hoje a gente tem mais de 100 empresas associadas, e um dado importante: quase 20% das nossas empresas são do setor farmacêutico, de forma direta ou indireta. Ou seja, a indústria farmacêutica é muito importante para o trabalho da Câmara de Comércio Índia-Brasil. Já realizamos mais de 30 missões oficiais e empresariais à Índia. A gente teve com o Bolsonaro na Índia no final de janeiro. Um dos acordos que foram assinados foi justamente o acordo no setor farmacêutico. Como eu falei, é uma instituição multissetorial, a gente atua nos mais diversos setores, fomentando essa relação, mas um dos setores importantes é o setor farmacêutico. E eu queria destacar que a gente, dentro da Câmara, a gente tem um conselho consultivo, e esse conselho consultivo nos ajuda a trabalhar nos setores onde a gente não tem tanta especialidade. E no conselho consultivo do setor farmacêutico, a gente tem o Fernando, CEO da Nunes Pharma, que já está no nosso conselho já há bastante tempo, que nos ajuda bastante a fomentar esse setor, os negócios nesse setor. E também temos o CEO da Dr. Veds, que é uma outra empresa indiana importante, que é o Anil Damani, também faz parte do nosso conselho. E estou aqui ansioso, esperando aqui uma resposta do Baladi para compor o nosso conselho. Fiz o convite para ele, levei lá, entreguei em mãos, estou aguardando ele me dar essa resposta para compor esse conselho e fortalecer o nosso time.
E aqui um pouquinho dos nossos associados no setor, né? Muitas boas empresas, laboratórios indianos e brasileiros que são nossos associados e nos ajudam aí nesse fomento da relação Índia-Brasil. E agora falar um pouquinho do contexto do Covid, né? Pandemia, ninguém esperava isso, ninguém conseguiu se planejar e muitos obstáculos surgiram, né? A Índia chegou a proibir a exportação de alguns medicamentos e equipamentos farmacêuticos, principalmente aqueles medicamentos que são utilizados no combate à Covid-19, né? Eu até coloquei aqui um documento oficial do governo indiano proibindo a exportação de hidroxicloroquina ou formulações para a produção da hidroxicloroquina. A Índia ficou mais de 65 dias de lockdown, foi o maior lockdown do mundo, né? Medida aí rigorosa do primeiro-ministro da Índia, mas que foi fundamental para a Índia achatar a curva, né? Estamos falando de uma população enorme, medidas muito bem feitas do nosso primeiro-ministro. E o fechamento drástico ou a redução das operações dos portos e aeroportos da Índia. Ou seja, estava difícil exportar, né? Os portos e aeroportos todos fechados. Além da dificuldade da logística interna. Em virtude do lockdown, não tinha nem caminhão, as ruas fechadas, né? As estradas fechadas. E, além disso, em virtude da pandemia, que era mundial, alto custo dos fretes internacionais. E aí, como que a gente trabalhou para poder tentar amenizar esse problema e manter a boa relação entre Índia e Brasil no setor farmacêutico? Primeiro, intensificamos a interação política e diplomática entre os dois países. E a gente estava numa conjuntura favorável, o Bolsonaro, como eu disse, tinha acabado de voltar da Índia, a relação de amizade entre os dois países e entre os dois chefes de Estado estava num momento bom, e a gente ajudou o Itamaraty a fomentar isso, a fazer mais contatos, requisitamos do primeiro-ministro da Índia que liberasse a exportação de alguns medicamentos, cartas oficiais mesmo do presidente da República Brasileira para o primeiro-ministro indiano. Isso deu certo, começamos a conseguir as liberações e esse trabalho a gente fez junto, Nádia, com a Embaixada do Brasil em Nova Delhi. Isso é muito importante falar, porque a Embaixada do Brasil em Nova Delhi, composta por diplomatas de altíssimo nível, o embaixador André Aranha Correia do Lago fez um trabalho fantástico para nos ajudar a liberar essas cargas que estavam lá presas em virtude da proibição ou em virtude das dificuldades logísticas. Além disso, nós trabalhamos também para poder auxiliar tanto na redução do preço do frete, né? Então, a gente chamou todas as empresas de logísticas internacionais que são associadas à Câmara, a Census, Biotech e Altra, e convidamos eles a trabalhar junto com a gente, buscando soluções com os parceiros locais na Índia. Lançamos até esse produto que eu coloquei aí, Índia Brasil, com um aviãozinho aí, a gente fez em parceria com a Biotech, com fretamento de aeronave, né, realmente colocando a equipe da Biotech e os parceiros locais da Índia a tentar achar as melhores soluções e baratear esse preço para continuar viabilizando as importações de medicamentos. E aí, as nossas conquistas, falando rapidamente, a gente conseguiu resolver um problema da Nulis Pharma, aí o Fernando pode falar um pouquinho mais, foi a nossa parceria com a Biotech, a carga estava lá num porto que não estava operacional, conseguimos tirar essa carga desse porto, levar para outro porto e embarcar para poder chegar a tempo para a Nulis Pharma utilizar aqui nesse momento muito importante de pandemia. E com isso, a Nulis Pharma, inclusive, nos presenteou aí com a doação do Nash Zinco. O zinco é um medicamento que é utilizado como preventivo e também no tratamento da Covid-19 e outras doenças importantes. Doou para o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Prefeitura do Rio, doações aí super importantes para ajudar, né, a população desses estados. A gente conseguiu liberar as cargas de hidroxicloroquina da EMS, né, em 2 momentos, em abril e em junho. Da Apsen também, que a Apsen, na verdade, ela é a número 1, né, tem 95% do market share da hidroxicloroquina, que foi muito utilizada no tratamento da Covid-19, depois virou disputa ideológica, política, mas foi muito utilizada e ainda é utilizada em vários hospitais no Brasil. A Apsen, inclusive, também doou esse medicamento para a Prefeitura do Rio de Janeiro, nos ajudando aí a atender necessidades lá da Prefeitura do Rio, onde o consulado que eu represento está localizado. Além disso, apresentamos soluções estratégicas de logística para várias empresas, indianas e brasileiras, inclusive para a Brain Pharma, que o Luiz está aqui, né, para várias empresas brasileiras e indianas. Um pouquinho de como que a gente faz esse trabalho de fomento da relação. Meu tempo deve ter acabado, né, Nádia? Estou encerrando dois slidezinhos aqui. A gente realiza missões empresariais à Índia, já há vários anos. A IFEX, essas missões a gente faz agendas complementares, específicas,
e também tem incentivos para as empresas brasileiras. Fica aqui o convite, esse ano não teve a IFEX, mas ano que vem deve ter. A gente, inclusive, subsidia as viagens com passagens e hospedagens para a delegação brasileira. E aqui um fórum de CEOs que a gente está organizando para o dia 14 de agosto. Fica o convite a todos. Convidamos o presidente da Anvisa e os principais CEOs das empresas indianas e brasileiras para a gente continuar esse debate que a gente está começando aqui, Nádia. E é isso, as boas notícias e perspectivas futuras é que a Zydus e a ACG Glenmark estão soltando medicamentos aí para o combate à Covid, Dr. Red com a Fujifilm também, a Zydus, na verdade, está na fase 2 de desenvolvimento da vacina, a Cipla também soltou recentemente um remédio genérico para o combate à Covid, o Instituto Serum aí está ajudando no desenvolvimento de vacinas, e a Bharat Biotech também está na fase 2 também de desenvolvimento de uma vacina. É isso aí, muito obrigado, desculpa ter estourado meu tempo, e vamos prosseguir o debate. Agora nós vamos para o Luiz, né, Nádia? Com você aí. Perfeito, é isso mesmo, Leonardo. Eu vou pedir só para você tirar o compartilhamento da tela, que acho que o Luiz Agora. vai... Obrigada, viu, Leonardo, aí por todo esse panorama, nossas informações bem importantes. Agora, vários comentários surgindo no chat também aqui, elogiando. Obrigada mesmo. Luiz, gostaria de chamar você para trazer a sua visão e também falar um pouquinho para a gente no caso da Brim Pharma, o que mudou nas tuas relações com fornecedores. Conta um pouquinho para a gente. Bem-vindo. Muito obrigado, Nádia. Obrigado a todos que estão aqui hoje. Espero que todos estejam em casa seguros, né? Quem for possível ficar em casa, né? Lógico, mas desejo tudo de bom para todos aí, né? Vou falar um pouco sobre a nossa companhia, né? Hypera Pharma. Foi fundada em 2007, né? Com a compra de 23 empresas diferentes, de vários setores diferentes, né? Então a gente teve vários segmentos, né? Desde 2007 realmente. E a partir de 2014 nós começamos esse movimento de consolidação. Então nós vendemos esse negócio de fraldas que a gente tinha comprado e também cosméticos. E a partir daí a gente passou a focar somente realmente em mercado farma. Então hoje nós temos esse mercado 100% farma, ok? Um minuto. Aqui tem o nosso portfólio, né? Nós temos 11 marcas principais com faturamento acima de 100 milhões de reais por ano. São marcas muito fortes no mercado, né? Algumas delas são top, né? Então, na verdade, por exemplo, né, o Torcilax, ele é primeiro em sua categoria, né? A categoria de dor, por exemplo, né? Benegripe, ele é o primeiro em sua categoria de gripe e assim por diante. São marcas bem fortes, bem consolidadas no mercado, né? Então, para isso, nós temos que ter cada vez mais fabricantes robustos e bem comprometidos com o nosso negócio, né? Então, essa relação com o fabricante cada vez é mais necessária para o nosso negócio. Aqui, nesse gráfico, nós separamos a receita líquida, né, da companhia em medicamentos produtos de prescrição, 46%, dermocosméticos, que, na verdade, é basicamente com a marca Mantecorp, muito famosa também, acho que todos conhecem, né? Genéricos 14% e também medicamentos livres de prescrição, ok? Aqui nesse outro slide, tem um detalhamento, né, do nosso portfólio tanto de prescrição quanto dermo. Vocês podem ver que as marcas elas são muito importantes, né, são marcas muito conhecidas no mercado também, né, e na verdade essas marcas são muito consolidadas, né, elas são líderes nesses nossos mercados. E aqui a gente mostra uma divisão de acordo com a categoria, né. Então a nossa maior faixa seria 21%, né, como dor e febre, com marcas muito famosas como Alivium, Lisador, Torcilax, né. Como segunda fatia, nós temos como clínica geral, né, a Dera, que é muito famoso também. E como terceira colocação, nós temos a categoria Dermo, né, que é muito famoso pela questão da marca Mantecorp, né? Então, são todas marcas muito famosas e bem consolidadas. Nesse outro slide, nós descrevemos um pouco... Ok. São as marcas mais relacionadas mesmo com venda sem prescrição, né, com venda livre. Então, nós também temos marcas muito consolidadas, muito importantes, que nós temos que ter essa relação muito próxima aos fabricantes para que não tenha nenhum tipo de falta, né? Uma falta com algum desses, com alguma dessas marcas é uma situação muito crítica, né? Eu não posso ter isso porque a gente afeta realmente a marca, né? Aqui, na verdade, como principal fatia, temos o gastro, né, com marcas muito famosas como Estomazil, Engov, Lactopurga, né, são marcas referências no mercado. Dor e febre, né, 19%, com marcas bem consolidadas também, como Mil Relax e Doril. E
E nossa linha de gripe e resfriado, na verdade, né? Que é a Pracur, Benegripe e tudo mais. Então, para a gente manter todo esse basket, todo esse negócio baseado em marcas, com marcas muito importantes, nós temos que realmente ter cada vez mais o suporte dos fabricantes, né? Ter essa relação muito forte com os fornecedores, né? E também o nosso core hoje ele é muito voltado à inovação. Então, nós temos que realmente ter novos projetos, novos produtos sendo lançados assim, muito com frequência, né? E para isso, nós investimos bastante em novos negócios, novos lançamentos, né? Durante o ano passado, em 2019, nós lançamos cerca de 95 novos produtos, né? Comparando isso com 2016, nós praticamente dobramos esse nosso nível de lançamentos, né? Isso é muito bom, porque a gente mostra também para os fabricantes o quão a companhia é forte e o quão que ela está investindo realmente no portfólio, em novos medicamentos, né? Para esse ano 2020, nosso target é 120 novos lançamentos, né? E a gente já está bem próximo de bater essa nossa meta, ok? Falando ainda um pouquinho sobre os lançamentos, né? Os nossos investimentos durante o ano passado foram mais de 250 milhões de reais em P&D, em pesquisa, né? Em inovação. Só um minuto. Inovação, né? A gente vai citando 250 milhões de reais em novos produtos, em novos projetos. Isso mostra bastante para o mercado quanto a gente tem mesmo de foco inovador, de foco de investimento em novos produtos, em novos projetos, né? Foram 86 novos registros concedidos, né? Tanto relacionados a medicamentos quanto a não medicamentos, né? Temos mais de 130 novos protocolos já submetidos para a própria Anvisa, né? Medicamentos também e não medicamentos, né? 162 projetos simultâneos e 41 novas parcerias, né? Isso é muito importante, mais uma vez, né? Focando, mostrando para os fabricantes, os fornecedores, o quão robusto nós somos hoje em dia, né? E o quanto que nós temos de foco em inovação, em busca de novos fabricantes. Okay? A relação com os fabricantes, né, nesse nosso novo slide, então, na verdade, a gente tem uma relação muito profunda com os fabricantes indianos, principalmente, né, nós temos muitos negócios com eles, então a gente sempre busca esse estreitamento dessa relação com os fabricantes, com os fornecedores, né, através de feiras, como a CPHI, por exemplo. No ano passado, nós fomos foi em Delhi, na verdade, né, essa nossa CPHI, nós fomos para lá e depois nós também fizemos algumas visitas aos fabricantes, né? Alguns fabricantes na região de Hyderabad, Delhi, Mumbai. Isso é muito importante porque a gente consegue pelo menos mostrar para o fabricante, para o nosso fornecedor, o quão a gente confia nele, né? A gente também mostra toda essa nossa estratégia de novos investimentos, como que a gente pretende seguir, né? Então a gente mantém essa relação muito próxima com os fabricantes para a gente conseguir seguir com os novos projetos e também com os itens de linha, né? A gente faz esse processo, né, esse projeto de realmente visitar os fabricantes, né, desde 2012. A gente percebe que os fabricantes indianos eles têm investido muito nas plantas, muito em qualidade, em novos prédios, em prédios GMP, né? Então a gente verifica que realmente desde quando a gente começou a fazer esse nosso processo mudou bastante, tem muito mais qualidade do que, né, a gente consegue comparar, na verdade, né? Então isso é muito bom. E também a gente também busca muito, né, quando a gente tem essa relação mais próxima com o fornecedor, né, falar com ele sobre suporte técnico e também regulatório, algo muito importante no Brasil, né, porque a nossa legislação ela é muito completa e muito complexa, né, então às vezes o fabricante não consegue entender o que ele precisa realmente fazer, quais testes que ele tem que realmente fazer para poder seguir com os projetos, né, então para nos suportar, para atender, né, essas regulamentações locais, né. A gente também percebeu com essas nossas visitas, né, com esse nosso contato mais estreito com os fornecedores, é que, na verdade, eles têm investido muito nessas regulamentações para o Brasil, nesses documentos para o Brasil, né? Tanto é que em algumas farmacêuticas que a gente visitou, né, existem grupos focados, pessoas focadas em atender somente o Brasil, né? Então, elas ficam, né, somente verificando mesmo a parte brasileira dessas legislações. Algo muito importante, porque os projetos, realmente, a gente não consegue seguir nenhum novo projeto ou manter algum registro comercial sem esse suporte do fornecedor, né? Algo muito importante. E como novos, né, desafios mesmo, como supply chain, né? A Covid realmente ela vai mudar essa nossa relação com os fornecedores e também até pessoal mesmo, né? Então, o que a gente realmente busca agora é ter esse contato muito mais forte com
com os fabricantes, né, ter essa relação bem comprometida com eles, de realmente troca, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, daqui para frente, essas relações tendem a ser mais amigáveis e mais robustas, né? De mais confiança. Perfeito, Luiz. Já terminou, né, meu tempo? Vou te falar que você tem mais 1 minuto. Tá, bem rapidinho. Tá falando sobre, então, esses impactos da Covid, né? Como o próprio Leonardo falou, né? A gente teve muitos impactos logísticos, né? Com voos e com problemas também internos para conseguir retirar a carga das fábricas, né? A produção também com esse lockdown e também com falta de material tiveram alguns atrasos, e também serviços. Alguns fabricantes, eles têm um processo terceirizado de micronização e também de esterilização, talvez, né? Isso também foi prejudicado, tá? Nádia, eu posso voltar então com você, depois eu falo sobre os outros pontos que a gente pode debater, tudo mais sobre a dependência ou cooperação. Luiz, muito obrigada. A minha internet oscilou um pouquinho. Obrigada mesmo pela sua contribuição. E eu gostaria agora, enfim, de dividir aqui o microfone com o Balaji. Balaji, que conhece, acho que tanto a realidade na Índia quanto no Brasil. Balaji, como que você acha que a pandemia impactou nessa relação? Diversificar aí é uma opção? Conta pra gente um pouco, você que tem experiência aí dos dois lados, como que você vê todo esse cenário? Perfeito, obrigado, Nádia. Obrigado pelo convite. Obrigado, meus amigos. Leonardo, Fernando, de longa data. Talvez um dos primeiros brasileiros que conheci na minha vivência de 20 anos aqui. É um grande prazer conhecer o Luiz agora também. Bom, realmente, eu acho que, em modo geral, para todos, eu acho que não somente para a indústria farmacêutica, ou principalmente para a indústria farmacêutica, esse Covid trouxe muitas aprendizagem. Ou seja, as barreiras sempre existiram, mas conseguimos vencer todos os obstáculos, veio de forma natureza e demonstrou, e com paciência, com colaboração, a gente consegue superar o que realmente aconteceu. Se olhando para trás no retrovisor, nem percebemos que passamos 3 meses, já estamos no 4º mês de pandemia, e as coisas ficando um pouco mais suave. Ainda, obviamente, não é nenhuma normalidade que nós atingimos, mas dentro dos cenários, cada país se encontra numa situação diferente, mas, de modo geral, cada um se empenhando no melhor que eles podem fazer em prol da população, principalmente, obviamente. Negócios vão ficar para sempre, mas pessoas são muito importantes, as vidas são muito importantes, então é a prol de pessoas que é cada país que estão se empenhando. Esse é um ponto que talvez trouxe para todos os seres humanos nessa planeta, para conscientizar que o que a gente valoriza mais na vida. Então, começa com isso, mas apreciar também, colocando um pouco sobre a empresa que eu represento. Eu represento uma empresa chamada Aurobindo Pharma. A Aurobindo Pharma é uma empresa indiana, já está no Brasil quase 20 anos. É uma empresa que nasceu em 1988, quase 31 anos atrás, de uma forma bem modesta, fabricando insumos para a indústria farmacêutica. E talvez uma das principais etapas numa indústria farmacêutica, a Aurobindo foi uma das principais fornecedores desse primeira etapa em qualquer indústria farmacêutica seria fornecimento da indústria matéria-prima e insumo farmacêutico para a indústria. De lá para cá a gente cresceu. A empresa hoje é uma empresa verticalmente integrada, ou seja, ela tem toda a cadeia dentro dela. Ela é uma fabricante de insumo farmacêutico, ela é uma fabricante de produto acabado. As duas são suportadas pela pesquisa e desenvolvimento dedicadas. Nós temos uma P&D dedicada para insumo farmacêutico e nós temos uma P&D dedicada para produtos acabados. Então, com 31 anos de existência, alcançamos vários desafios e temos o orgulho de participar em várias conquistas. E não somente no país que a gente começou nosso trabalho, mas é um detalhe peculiar com o Aurobindo, ao contrário de muitas empresas indianas
que talvez vocês conhecem, ou principalmente Fernando, Leonardo e Luiz. A Aurobindo é uma empresa que exporta 90% da produção. Então, ao contrário de algumas empresas que a Leonardo se destacou no slide dele, são os principais grandíssimos laboratórios indianos, o que também me orgulha de eles estejam presentes aqui no país e contribuindo no mercado e contribuindo para a população consumir os medicamentos deles. E me orgulha muito mais, mesmo que a gente tenha algum produto competindo com eles, mas é um orgulho como cidadão indiano, como um colega da indústria farmacêutica. A grande diferença que a gente faz esses outros laboratórios, eles têm a participação na Índia e também na externa, e a Aurobindo é uma empresa peculiar nesse grupo, peculiar em sentido, é uma diferença que ela faz, é a diferença que ela tem, na verdade, 90% da produção dela é exportada. Então, nós temos uma participação doméstica, mas 90% nos negócios externos. Dito isso, o mercado internacional se tornou um mercado de grande aprendizagem para nós. E até no tema, talvez a gente debateremos no final, sobre ponto de cooperação ou dependência, e só deixarei a minha opinião, depois a gente debatemos sobre algumas temas específicas. Eu sou muito firme e convicto em dizer que é extremamente cooperação. Se há dependência para os ambos. Seja mesmo sendo a Índia um dos grandes produtores de produtos farmacêuticos, eu não vejo a Índia como enorme, ela é o parceiro, mas ninguém depende só da Índia e vice-versa. Então, nesse tema, duas palavras, se eu tiver que responder, eu responderia que sim, é a cooperação plena do que há alguma dependência para os ambos. Se há uma dependência, é para os ambos, não é só para um lado, é para os ambos lados. Sobre as conquistas, a gente começou, como falei, somos uma empresa aqui de 31 anos de vida. Começamos nosso trabalho, principalmente primeiro no mercado europeu, isso foi em 2003. De lá para cá, a gente alcançou mais uma etapa grande, que é um outro mercado altamente regulado, que é Estados Unidos. E desde 2006, nós estamos presentes nos Estados Unidos. Hoje, a Aurobindo está presente quase em 36 países no mundo e participando no negócio de mercado local. Começamos lá atrás, em 1988, como exportador de insumos farmacêuticos. Continuamos exportando insumos para indústrias farmacêuticas, como o próprio Leonardo colocou no site deles. Várias indústrias aqui, a própria Brain Pharma, que a Luiz está representando, é nosso parceiro também na compra dos nossos insumos, assim vários outros que compram nossos insumos. E as nossas operações, as nossas fábricas são espalhadas em mundo inteiro, mas a base é ficada na Índia. Nós temos em total 26 unidades fabris, onde 11 são exclusivamente para insumo farmacêutico ativo, as 15 são para produto acabado. Nessas 15, a 10 delas ficam na Índia, uma fica em Anápolis, Brasil. Temos 3 fábricas nos Estados Unidos, tem mais uma fábrica no Portugal, que nós começamos em 2016, mas a operação também em Portugal, é mais um país com língua portuguesa. Sobre o resumo, no Brasil já estamos desde 2003, 2004, nós começamos a nossa operação no Brasil. Eu tenho altíssimas recordações boas sobre até coincidência da tema cooperação ou dependência. Uma das principais áreas terapêuticas da Aurobindo continua atuando, mas isso muda mercado por mercado. Basicamente, a Aurobindo atua no mercado 3 segmentos farmacêuticos. Atuamos no anti-infectivos, antirretroviral e sistema nervoso central e diabéticos. Nessa segunda que eu falei, foi uma das principais entradas de Aurobindo lá atrás, embora nós estamos com uma empresa situada, estabelecida em 2003, 2002, 2003, mas a Aurobindo já é um parceiro do país, parceiro dos laboratórios aqui desde 95, 96, ou seja, mais que 25 anos com negociações, com parceria com a indústria brasileira, com a indústria farmacêutica brasileira, seja do governo ou seja do mercado privado. Inclusive, foi o governo brasileiro que abriu as portas para a Aurobindo lá atrás, em 1998, 97.
Então, essa é uma boa recordação, o que me orgulha também. Esse programa magnífico é um programa destaque mundial que o Brasil tem de DST-AIDS, de programa para a doença para cura para AIDS. É um programa mundial, um programa de reconhecimento mundial. O Aurobindo se orgulha, se fiz parte desse programa da Brasil para que ela destaque mais. Então, nós fomos um dos primeiros laboratórios de fazer a parceria. Eu acho que um dia, que eu até comentei isso com o Leonardo, lá atrás, em 98, a Aurobindo mandava matéria-prima para Fiocruz e FURP, em seguida viria uma outra pessoa, um outro avião, para receber essa matéria-prima e começar a ser ajudar na transferência da tecnologia dessa produção aqui no local. Então, nós nos orgulhamos bastante por fiz parte dessa colaboração na fabricação de antirretrovirais. Hoje, os laboratórios oficiais e laboratórios privados já estão autossuficientes em lidar com essa tecnologia, e esse é um grande avanço que a Aurobindo tem orgulhado de participar lá atrás, 20 anos atrás, no Brasil. Falando um pouco da indústria farmacêutica indiana, vou ser mais rápido, breve, muitos pontos a Leonardo já colocou, mas vou acrescentar alguma coisa. É extremamente válida. Estamos numa procura de uma vacina, o mundo inteiro está na procura de uma vacina neste momento. Leonardo bem colocou no slide dele, correto a informação, mas que correto, é verdade mesmo, mais que 50% de vacinas do mundo são fabricadas na Índia, consumidas no mundo. Então, amanhã, se a gente tiver um sucesso de alguma dessas várias vacinas em desenvolvimento, certamente a Índia estará colaborando em produção no tamanho, inclusive alguns medicamentos, como foram alguns destaques na Inglaterra, nos Estados Unidos, como Remdesivir, foi licenciado para uns 4 laboratórios indianos que fizeram lançamento na Índia e são utilizados no uso hospitalar com pacientes graves. Então, a Índia sempre está preparado nessa questão de colaboração, nessa questão de escala e nessa questão de tecnologia para a fabricação tanto do insumo como do acabado. Tem outro dado importante. Fala, gente, dou mais um minuto. Ok. Para concluir, além dessa questão, a Índia também participa em termos de exportação. Nós temos um país que tem quase 25% de participação, 25% do mercado genérico nos Estados Unidos e Inglaterra. Isso também é um grande avanço que a Índia teve nesses últimos anos. Último ponto que eu queria colocar, a Índia e o Brasil têm muita coincidência. O Brasil começou a adotar a patente de produtos em 2005, se não me engano. A Índia começou no mesmo período. Ou seja, antes, a Índia também adotava somente o processo, não é o produto, mas juntamente com o Brasil, também ela começou a adotar a mesma de produto de patente do produto. Enfim, concluo minha fala em dizer, para mim, estou extremamente convicto, é cooperação, não é dependência. Obrigado. Perfeito, Balaji, muito obrigada pelo seu posicionamento, muito rico o conteúdo que você trouxe, obrigada mesmo. E para encerrar, antes da gente abrir para as perguntas, eu queria ouvir um pouco do Fernando. Fernando, para você também é cooperação? Como é que você enxerga? Diversificar? Existe essa opção? Por favor, Fernando, a palavra é sua. Olá, Nádia. É um prazer estar conversando com vocês, com essa equipe de alto nível na área farmacêutica, na área de relação internacional, meu amigo Leonardo, o Luiz, meu amigo Balaji, que fomos parceiros durante muito tempo aqui. A Nunes Pharma foi distribuidor da Aurobindo. E não vou te dar spoiler, não quero dar spoiler já, se tiver dependência ou cooperação, mas eu quero dizer que a Índia tem na área farmacêutica o que equivalente ao Brasil tem na área de agronegócio, só para ter um parâmetro de comparação. A área farmacêutica indiana, ela permite
atender o mundo inteiro, principalmente nos medicamentos genéricos e vacinas. E a Índia, o Léo comentou, para ter também um parâmetro, são 3 mil empresas farmacêuticas, aproximadamente 3 mil empresas farmacêuticas indianas, e o Brasil, na área farmacêutica, é apenas 220 empresas. Para você ter uma ideia, as 3 mil empresas indianas, somado às empresas que têm diversas plantas, equivale a ter 8 mil plantas, mais de 8 mil plantas farmacêuticas. Pelo menos metade dessas são aprovadas por organismos internacionais de boas práticas de fabricação, GMP, principalmente a Organização Mundial de Saúde. Então, a Índia exige que outros países, o Brasil, por exemplo, queira tê-la como parceira. A área de saúde, a área farmacêutica que nós estamos comentando, a Índia é líder, desponta na área de genéricos e vacinas, como eu comentei, um grande parceiro, um parceiro que pode equilibrar a competição interna do país. O Brasil precisa disso. E o Brasil, para a Índia, é também um grande parceiro, pois o Brasil é o único país que compõe os BRICS da América Latina. O Brasil é o 6º maior mercado farmacêutico do mundo. Se você comparar o Brasil e o seu PIB na América Latina, é o maior PIB, que aproximadamente, somando o México, somando a Argentina, somando Colômbia, somando o Chile, o Brasil tem esses países somados no seu PIB. Então, qualquer bom parceiro que quer ter uma relação saudável, equilibrada, precisa ter o Brasil como mercado. E as vantagens comparativas da Índia na área farmacêutica são de grande utilidade para o Brasil. Tá aí as grandes empresas indianas que já estão aqui no Brasil, que o Leonardo listou, uma delas é a Aurobindo, do nosso amigo Balaji, mas eu gostaria até de dar a minha visão prática. Eu viajo para a Índia pelo menos uma vez por ano, já estou visitando a Índia há mais de 10 anos, 12 anos, sou parceiro, acho que sou um dos primeiros empresas farmacêuticas parceiras da Câmara de Comércio, meu amigo Leonardo, e posso dizer que a Índia mudou muito e se desenvolveu muito rápido. Essa questão que economicamente se coloca, que a Índia vem há 10 anos crescendo 6, 7% o seu PIB ao ano, claro que esse ano vai ser, como todos os outros países do mundo, mais comprometido esse número, mas eu posso dizer que eu vi que como a Índia se desenvolveu e agora como a renda per capita está aumentando também para uma população de 1 bi mais um Brasil de habitantes. Então, a minha visão prática, não só para as grandes empresas, há espaço, mas a Índia é composta, e nisso é muito parecido com o Brasil, com muitas empresas médias e pequenas na área farmacêutica, empresas familiares, empresas que as nossas parceiras, você fala com o dono, você é convidado a ter uma relação também de amizade familiar com esses parceiros indianos, e isso é muito rico para a integração cultural, a integração de povos. Eu vejo muito parecido o Brasil com a Índia nessa questão do empreendedorismo. A Índia tem não só as gigantes farmacêuticas, mas ela tem muita empresa média boa que estão dispostas a aprender e querem trabalhar com o Brasil. Eu acho que é uma chance
é uma oportunidade a todas essas empresas que já fazem parte da Câmara de Comércio, Índia Brasil, comandada pelo Leonardo, e todas as empresas que têm interesse, buscar parceiros indianos, porque eles precisam também entender um pouco mais do tamanho do mercado brasileiro. Sexto mercado farmacêutico mundial, e de uma forma que isso, na minha visão, é concentrado em poucas empresas, o mercado brasileiro, e há espaço, principalmente para os medicamentos que hoje a Índia é expert, tem know-how, que são os genéricos. Por que isso? Porque a saúde pública brasileira consome 1/3 dos medicamentos comercializados no Brasil. E a saúde pública, que é o nosso SUS, demanda maior competição. E quem pode trazer essa maior competição são os parceiros indianos e consegue suprir corretamente esses medicamentos a um custo justo e equilibrar o jogo da competição para os medicamentos que o SUS demanda. Eu quero concluir agora dizendo, para mim é muito mais cooperação do que dependência, tá? Eu realmente acho que o Brasil tem vantagens, como eu coloquei, e a Índia tem vantagens. E unir essas duas vantagens comparativas só melhora as condições e o destaque dos dois países e dos seus povos. Então, eu quero concluir que uma das questões que, na prática, eu percebo é que a gente tem que incentivar os executivos farmacêuticos, tanto do Brasil quanto da Índia, a viajarem para cá, a irem para lá. Então, foi muito legal o Luiz comentar que vai em feiras lá. A Câmara de Comércio Índia Brasil movimenta uma feira brilhantemente. Eu participei de algumas com o Leonardo, que é a IFEX. Há uma relação com o governo indiano que a Câmara possibilita, que até de subsídio e reembolso da passagem e hospedagem. E o que eu percebo é que temos que incentivar essas feiras, temos que incentivar essas viagens, porque você vê de perto a estrutura farmacêutica indiana e os indianos virem de perto a estrutura brasileira robusta, que, claro, existe uma imagem amazônica do Brasil, mas existe uma imagem que a gente também quer mostrar, que são os negócios. São Paulo, região sul, sudeste e outras boas regiões que têm o empreendedorismo como norte. Bom, novamente, eu falando da vida prática, quero agradecer a interferência da Câmara de Comércio Índia Brasil, que nos indicou uma boa empresa, a Biotech, que conseguiu, mesmo em lockdown, colocar um container nosso dentro do navio. Coincidentemente, essa semana, eu tenho um container que essa mesma empresa está viabilizando e está planejado para embarcar amanhã. Eu quero agradecer à Câmara por interferir. Com certeza, a diplomacia, o Léo não contou, mas o Léo tem trânsito lá dentro da Índia, que Ratan Tata para tudo que está fazendo para ouvir o Léo e o pai dele, e o Elson. Ratan Tata, Amitabh Bachchan, Prêmio Nobel da Paz, o Léo tem um trânsito lá fantástico. Então, aproveitem e viajem quando o Léo for líder da missão empresarial, que vocês não vão se arrepender. Tá? Então, Nádia, eu agradeço o convite e concordo, e na minha opinião é cooperação. Tá? Um abraço. Perfeito, Fernando. Muito obrigada. Obrigada aí
pelo conteúdo, obrigada por compartilhar. A gente acha, sim, que é extremamente importante essas vivências nos países. Assim como é muito importante que essas empresas indianas venham aqui, conheçam o nosso país, a nossa cultura, a nossa estrutura e tudo que o mercado brasileiro tem de bom. E pode ter certeza que do nosso lado aqui como FCE, especialmente para 2021, a gente trabalha bastante para isso também. Então, acho que a gente ainda vai ter muito papo e muita coisa boa para compartilhar por aí. A gente está com um tempo, 4 minutos apenas, então eu vou tentar unir 2 perguntas em uma. Até o Humberto compartilhando aqui com a gente, colaborando. Obrigada, Humberto. Ele está falando que o debate está muito focado em insumos, mas a Índia também é um grande produtor de equipamentos para a indústria farmacêutica. Existem impactos nesse setor? E aí eu vou juntar com uma outra pergunta, que é falar quais outros nichos, então, poderiam ser melhor colaborados nessa relação entre Brasil e Índia? Existem outras oportunidades de importação ou de exportação? Quem quer começar? Talvez Fernando? Olha, eu posso dizer que existe uma grande empresa produtora de equipamentos com sede, com origem indiana, que é a ACG. Essa empresa, a ACG, eu tive a oportunidade de estar com o seu fundador e seu executivo-chefe em 2 oportunidades lá na Índia. É uma pessoa brilhante, é uma pessoa empreendedora, ele guarda os equipamentos mais antigos e mostra também toda a inovação que a empresa faz, essa ACG, e que eu tive a oportunidade de conhecer o presidente brasileiro, que é o Fernando, é meu xará, e que tem hoje uma fábrica de cápsulas de matéria-prima farmacêutica, mas que ele também coordena os equipamentos. Então, essa empresa ACG já está no Brasil e eles são os líderes indianos e de produção de fábrica de equipamentos. E acho que a Índia, não só na área farmacêutica, ela também está presente nos conjuntos de produtos de saúde, inclusive de proteção individual, né, de EPIs, e que, na minha opinião, é tão boa e competitiva quanto a China. Tá? Então, essa é a minha resposta para o nosso amigo aí que você juntou as perguntas. Balaji? Sim, eu só acrescentaria o que o Fernando comentou. Da mesma forma que indianos ou exportando o que eles têm de escala, insumos, medicamentos genéricos, colaboração em produtos inovadores e tudo mais, o governo presente na Índia, ela já abriu o investimento estrangeiro, quase liberando 100% investimento possível na Índia. Então, se empresário brasileiro, no nicho de mercado que eles atuam, por exemplo, na área hospitalar, o do Berços, tem uma empresa aqui no Brasil chamada Fanning. Eu acho que eu ouvi ele falar que eles estão pensando em investir na Índia. Assim, muitas outras empresas brasileiras, onde eles têm produtos que eles também podem levar. Não é que não só a Índia pode exportar, no Brasil também pode exportar mais. E hoje, com essa abertura da governo indiana, de poder ter um investimento 100% estrangeira, facilita investimento. E uma das outras áreas que a Índia também explorando, também queria estar aqui, nós temos um tratamento mais antigo do mundo, chama Ayurveda. Então, essa terapia Ayurveda é uma outra área de mercado. Da mesma forma que, nesses 20 anos, quando eu entrei aqui em 97, a yoga não é tão famosa. Mas hoje eu vivo no Brasil, todo mundo, aliás, tem melhores praticantes de yoga no Brasil, talvez, do que na Índia, mas, obviamente, pelo tamanho de população, a Índia tem muitos inúmeros. Mas, da mesma forma, a Ayurveda é um outro tratamento convencional, extremamente experimentado, extremamente vitorioso para as pessoas com artrite e algumas outras doenças. E é uma outra área também os brasileiros podem procurar para trazer para o Brasil. Perfeito, Balaji. Obrigada. Leonardo, Luiz, alguma contribuição?
Sim, somente complementando, na verdade, a questão de maquinário, realmente, nós verificamos que os fabricantes, né, são muito robustos, muito prestativos, e também o que a gente realmente verificou de problemas foi com relação à parte mesmo de frete, né? A gente conseguiu realmente comprar alguns maquinários, né? Mas essa alocação de cargueiros, por exemplo, para conseguir trazer o material para cá, ficou um pouco mais comprometida com a pandemia. Mas é algo que também logo deve ser já resolvido assim que a gente passar por esse período mais complexo, né? Ô, Nádia, eu quero fazer um pequeno complemento. Primeiro, emendar a fala do Luiz aí, né? Como ele disse, a Brain Pharma utiliza equipamentos aí indianos, está trazendo equipamentos de lá recentemente, inclusive a minha equipe está em contato com a sua equipe, Luiz. Hoje mesmo tiver uma call aí para tratar desse assunto, espero que a gente consiga achar as melhores soluções. Isso que o Balaji falou é fundamental. Eu acho que a medicina ayurvédica também precisa ser mais difundida aqui no Brasil, né? Eu já vi algumas lives, li alguns estudos falando da tendência do crescimento do mercado de cosméticos e rejuvenescimento aqui no Brasil, que muitas indústrias farmacêuticas estão investindo muito nesse segmento, e a Índia tem excelentes produtos aí que vêm dessa medicina aí milenar, que é a medicina ayurvédica, empresas fantásticas indianas que com certeza teriam total condição de entrar também aqui no mercado. E agradecer aí o Fernando aí pelos elogios, lembrar a todos aqui que ele é um amigo de longa data, então talvez por isso os elogios. Mas mais uma vez agradecer, eu sei que o tempo está curto, e nos colocar à disposição depois para responder todas as perguntas que mandarem para vocês. A gente vai fazer questão de fazer contatos, né? Foi muito bom juntar essa turma aqui. Obrigado, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço, Leonardo. Tem perguntas aqui no Q&A, vou pedir desculpas ao Sérgio, que está fazendo perguntas por aqui. Também tem perguntas aqui no nosso chat. Realmente estouramos o nosso tempo. Peço mil desculpas. As perguntas que talvez não vão ser respondidas, mas, novamente, queria agradecer a presença de todos vocês pelo seu tempo, pela colaboração. Então, Leonardo, Luiz, o Balaji, o Fernando, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada novamente ao Amit Kumar por toda a parceria. Então, eu acho que encerramos por aqui. Se quiserem dar umas últimas considerações, cada um, damos 10 segundos para cada um e realmente a gente precisa encerrar. Bom, muito obrigado pelo convite, Nádia, e um prazer estar com vocês e discutir o tema. E estamos à disposição, a empresa Aurobindo, eu, no pessoal Balaji, com essa capacidade de comunicar no idioma de vocês, em português, me ajuda muito para que puder colaborar e o que for necessário, o que for possível. Foi perfeito, muito obrigada. Obrigado. Leonardo? Isso aí, só reforçar os agradecimentos. Obrigado ao público também que nos assistiu aí. Estamos à disposição. Namastê a todos. Namastê, Luiz. Obrigado, Nádia. Obrigado a todos. Obrigado também, Leonardo, pelo suporte que você está nos dando com o maquinário lá. Muito obrigado por tudo. E namastê também para vocês. Obrigado. Namastê, Fernando. Obrigado e um abraço a todos. E a Nunes Pharma e eu estamos à disposição para colaborar com essa integração Índia-Brasil, essa cooperação que pode acontecer e deve acontecer entre os países. Perfeito. Então, obrigada a todos que estiveram presentes aqui conosco na tarde de hoje. Esse conteúdo, como disse anteriormente, foi gravado, então ele pode ser acessado e visto posteriormente. Tem mais conteúdo saindo por aí, a cada 15 dias um webinar novo para dentro da FC Pharma. Então, em nome de toda a equipe da Nuremberg Brasil e da FC Pharma, agradeço a presença e a participação de cada um de vocês. Namastê.